Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangélicos com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangélicos de todo o Brasil, de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amado. Que Jesus abra os olhos de todos vocês, amados, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, hoje é dia 24 de janeiro de 2020. Meu nome é Paulo Vieira, eu sou evangélico há 16 anos, amados. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003, amado, eu vim para o Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesses 16 anos, amado, de evangelho, só aqui na Central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar da condenação eterna. Amados, eu venho através desse vídeo trazer uma palavra sobre o nascer de novo, o nascimento. Você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque, amado, Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 4, disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí versículo 5, Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, amado, e no versículo 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, amado, aqui eu quero nascer de novo. O nascer de novo é aquele que nasce da água e do Espírito. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, Jesus ali, antes de subir aos céus, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amado, aqui Jesus foi bem radical aqui nessa mensagem. Jesus falou, quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui Jesus não deixou nenhuma outra opção
para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o Evangelho. Aqui no Evangelho de Jesus, também, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, versículo 5 em diante, eu quero ler aqui para você, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, aqui no versículo 1 diz assim, está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Versículo 4. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí no versículo 6, Jesus responde para Tomé: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, amado, aqui Jesus, no versículo 6 também, Jesus aqui não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho que não seja Jesus. Então, amado, não adianta você seguir outros caminhos aí que não vai te levar à salvação, que não vai salvar a sua alma. Entendeu? Aqui Jesus também foi bem radical. Aqui Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus aqui, amado, no versículo 6 fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aqui eu percebo que Jesus aqui, ele é o próprio Deus. Porque Jesus não falou: ninguém vai ao Pai. Aqui Jesus falou: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, porque Jesus é o próprio Pai. Aí no versículo 7 ele explica mais e explica mais que ele verdadeiramente é o próprio Deus. Versículo 7 está escrito: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então aqui no versículo 7 do Evangelho de Jesus, capítulo 14, versículo 7, aqui Jesus afirma que ele é o próprio Deus. Aí no versículo 8 diz assim, no versículo 8 disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí no versículo 9 Jesus responde: e disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então aqui Jesus já está afirmando para os seus apóstolos que ele é o próprio Pai, que ele é o próprio Deus, ele é o Criador do céu e da terra e de toda a sua plenitude. No versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11, crede em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim, crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, os apóstolos de Jesus há tanto tempo com Jesus e não entenderam que Jesus é o próprio Deus. Porque lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, né, está escrito aqui, no Evangelho de Jesus, capítulo 1, está escrito aqui, o verbo se fez carne. Aqui no versículo 1 está aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, aqui já está afirmando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, Jesus é a palavra de Deus. Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem, que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos os quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, amado, aqui Jesus também confirma que ele é o próprio Deus, Criador do céu e da terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A luz do mundo. Jesus veio como a luz do mundo. Jesus se fez carne, Deus habitou entre o homem, mano. Deus nasceu de uma mulher, o Espírito Santo entrou no ventre de Maria, gerou-se em carne, se fez carne, nasceu, viveu 33 anos e 6 meses com os homens aqui na terra, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, viveu 33 anos e 6 meses aqui na terra, com o ser humano, com a sua criatura, com todos aqueles que ele criou. E os homens, muitos não creram e não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entendeu? Então, amado, salvação da sua alma, amado, é somente em Jesus Cristo. Amado, a sua fé tem que ser unicamente em Jesus Cristo. Jesus, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, Jesus falou que Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos, disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, Jesus aparece ao apóstolo Paulo em visão à noite, porque o apóstolo Paulo pregava na cidade de Corinto, e ele estava sendo muito perseguido, e muitos se levantaram contra ele, e então ele já queria sair da cidade de Corinto para ir para Roma, para pregar o evangelho em outro lugar. Mas o Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu para ele em visão, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não tema, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, amado, aqui o apóstolo Paulo já queria sair da cidade de Corinto, porque estava sendo muito perseguido, e muitos ali se levantaram e rejeitaram o evangelho de Jesus. E aqui Jesus, amado, aparece para ele em visão e fala: Paulo, não temas, não sai, não cale, fala, porque eu tenho muito povo nessa cidade para ser salvo. Então, amado, o método que Jesus escolheu para a salvação da sua alma é o evangelho de Jesus. Amado, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amado, Jesus vai cobrar de cada um de nós que não pregar o evangelho de Jesus. Entendeu? Jesus vai cobrar. A salvação da sua alma, você tem que crer no evangelho de Jesus e ser batizado. Amado, os que forem de Jesus, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então aqui Jesus é bem claro aqui, né? E disse-lhe o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Então Jesus manda Paulo continuar pregando o evangelho, falar do evangelho de Jesus, falar da salvação, porque muitos povos naquela cidade ainda iam ouvir o evangelho e ia dar crédito, ia aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amado, salvação da sua alma é somente no evangelho de Jesus e somente em Jesus Cristo. Para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, é necessário que você creia no evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado nas águas para arrependimento dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida
vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu vou terminar esse vídeo aqui em nome de Jesus, amém, amado?